Glória a Deus, irmãos, que prazer estar aqui com os irmãos. Quero dizer o que eu já disse de manhã, que honra estar aqui com vocês. Eu sou tão feliz de ser amigo de quem é amigo de Jesus, pastor. Que privilégio caminhar perto do Senhor, da pastora e ver o que Deus tem feito através da vida de vocês. Irmãos, eu esqueci de falar de manhã, mas eu queria fazer uma menção. Vocês devem ter acompanhado, talvez, o que aconteceu lá em Rio Bonito do Iguaçu, um tornado que passou lá. E Rio Bonito do Iguaçu fica a 15 quilômetros de Laranjeiras, é muito perto. Laranjeiras não foi atingido, mas aquela cidade foi completamente devastada. Talvez alguns irmãos estiveram lá, né? Eu recebi alguns irmãos lá, foi muito bom ter vocês lá. Aquela cidade foi completamente destruída. Nós temos uma boa igreja lá, irmãos que estão servindo naquele lugar, e a nossa igreja foi completamente destruída. O nosso pastor, ele tinha uma farmácia, então ele perdeu a farmácia, ele perdeu a casa dele completamente destruída, e ele perdeu a igreja. Então foi de uma vez só, e ele quase perde a família, porque os dois filhinhos, um de 9 aninhos e outro de 1 aninho, eles se esconderam junto com a mãe no banheiro, ficaram debaixo do batente da porta do banheiro, mas toda a casa caiu, e o telhado pelo menos, e eles, graças a Deus, foram salvos. E ele saiu correndo da farmácia, a farmácia dele toda destruída, e ele chega em casa e encontra a família escondida num cantinho. E assim, diante desse cenário tão terrível, a gente sem saber o que ia acontecer, às 6 horas acontece o tornado, 6h30 nós estávamos lá já com toda a nossa equipe, irmãos da nossa igreja, andando naquele lugar e chorando. E eu não fiquei surpreso, porque isso é parte do seu pastor, é parte do coração dessa casa, e isso se manifesta na vida do seu pastor. No outro dia, ou na segunda-feira, eu não me lembro, mas foi muito rápido. Talvez uma das primeiras ligações que eu recebi foi do pastor Odilon, dizendo: nós soubemos o que aconteceu e nós queremos participar. Sabe, irmãos, a oferta dessa casa, a ligação, o recurso que vocês enviaram foi suficiente para levantar a igreja novamente. Foi o primeiro espaço a ser reconstruído. Depois toda a cidade pôde usar aquele espaço como um ambiente seguro também. E eu queria louvar a Deus pela vida dos seus pastores, dessa casa, dos irmãos, vocês que fazem parte, porque fez uma grande diferença. Nos abençoou demais. Compramos também uma caminhoneta para poder levar os mantimentos ali para os irmãos. Alugamos um barracão bem grande lá em Laranjeiras para receber as doações, e vocês fazem parte disso. Louvado seja Deus pelo coração generoso dos irmãos. Nos abençoaram poderosamente. Muito obrigado. Irmãos, eu entrei aqui nesse lugar, já tem um ambiente de glória aqui. Que coisa boa estar no lugar onde o Senhor tem tanta liberdade. Hoje pela manhã foi tão bom ouvir o pastor Madalena e poder ter esse tempo de mesa com os irmãos. E compartilhei também a respeito dos remadores, né, de uma liderança simples, uma liderança que de fato cumpre o propósito do Senhor. E eu queria repartir com os irmãos então mais uma porção aqui da palavra. Essa é uma mensagem, pastor, que eu gostaria que os irmãos entendessem dessa forma. É o que eu estou precisando agora, sabe? E eu espero mesmo que você pegue alguma coisa. Mas de fato essa mensagem é para mim, e você vai entender. Eu estou precisando tanto disso. É o que Deus está falando comigo agora. E eu assim quero repartir com você algo que está bem quente no meu coração. Abra sua Bíblia então, por favor. Nós vamos ler Gênesis capítulo 28. Gênesis 28. E depois nós vamos seguir ali para Gênesis capítulo 35. Hoje de manhã eu falei dos livros. Nós temos alguns livros lá fora. São livros bem simples. O pessoal da nossa igreja fala: pastor, você é péssimo vendedor. Porque eu falo: não, na verdade não é simples não, o livro é ruim mesmo. E a gente que faz tudo lá na igreja, a gente prepara, escreve, faz a capa. Tem os irmãos que diagramam, eu brinco que às vezes diagrama, às vezes desgrama o livro também.
Mas como é feito tudo muito caseiro, não temos editora, é tudo feito por nós mesmos para poder o recurso chegar na mão do missionário. Então 100% do investimento vai direto, não para numa equipe, não fica numa secretaria, vai direto para a mão do missionário, tá bom? Então lá fora tem alguns livros, eu imagino que tem alguns ainda. Se você quiser, você vai abençoar aí essa missão também, que hoje tem tocado, né? Tantas cidadezinhas pequenas. Rio Bonito do Iguaçu, por exemplo, é uma cidade de 15 mil habitantes. 9 mil desses 15 mil habitantes são sem terras. Vivem em acampamentos e assentamentos. Então nós temos 6 mil pessoas numa cidade, e a nossa igreja reuniu agora, por último, quase 250 mulheres em uma reunião numa cidade de 6 mil habitantes. Você deve imaginar o impacto que isso gera, né? São pequenas cidades com igrejas tão relevantes mesmo. Você pode fazer parte disso. Gênesis capítulo 28. Eu quero só que você perceba algo aqui. No contexto, nós vamos avançando. Lá no verso 10, você conhece a história. Jacó, ele está fugindo, está numa situação bem difícil. No verso 10, a Bíblia diz que ele chega a um lugar. Você conhece bem. Diz que ele chegou a certo lugar. E verso 11 diz que ele ficou ali a noite toda, porque o sol já estava posto. E ele tomou uma das pedras daquele lugar, colocou como seu travesseiro e se deitou naquele lugar para dormir. E aí ele tem um sonho. E é interessante que a Bíblia diz que no sonho ele viu uma escada posta sobre a terra, o seu topo alcança o céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E aqui tem uma coisa interessante, verso 13. E eis que o Senhor estava em pé acima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. É importante a gente perceber, irmãos, que essa é a primeira vez que Deus fala pessoalmente com Jacó. É a primeira vez, isso é importante. E eu quero que você me ajude a perceber isso, porque essa é uma ênfase nessa mensagem. Até aqui, Jacó havia ouvido falar de Deus através da história dos seus pais e familiares, mas agora Deus fala com ele pessoalmente. É a primeira vez que ele ouve. Ele está vendo aquela cena toda, é um sonho, e Deus fala: a terra que você está deitado, eu vou dar a você e a toda a sua semente. Bom, ele segue fazendo aquela promessa, uma promessa maravilhosa, fala sobre ele, o ministério. Eu queria que você se colocasse no lugar de Jacó aqui. É a promessa sobre a sua vida, seu ministério, você vai crescer. Eu vou te dar essa cidade, eu vou te dar essa terra. O seu ministério vai ser um ministério influente, vai ser algo relevante. Ele recebe tudo aquilo, é a primeira vez que ele ouve. Você se lembra a primeira vez que você ouviu promessas sobre o seu ministério, sua vida, seu chamado? Se lembra? Então isso é marcante para Jacó. Então ele olha para aquele lugar, você conhece a história. Ele desperta do sonho e fala: puxa, Deus está aqui, eu nem sabia. E ele muda o nome do lugar. Aquele lugar se chamava até então Luz, e ele muda agora o nome do lugar para Betel. E ele sai dali, levanta um altar, derrama óleo sobre a pedra e ele vai embora. Em Betel, então, ele tem a experiência da primeira vez que Deus fala sobre ele, a sua história, o seu ministério. A vida segue. Você então, se você está com a sua Bíblia de papel aí, que eu falo vira página, mas o povo agora não tem mais página para virar, né? E então você vai virando a página, você vai ver que a história dele vai avançando. O ministério dele vai acontecendo. A liderança de Jacó vai sendo desenvolvida, ele cresce, ele se casa, ele conhece a Raquel, ele conhece a Lia, ele não queria, mas você sabe que no ministério tem coisas que você não quer conhecer, mas você conhece também. E ele vai avançando, tem as coisas bonitas e as coisas feias, né? E você vai ter que lidar com elas, aprenda, mesmo sem querer, é o ministério. Ele passa por isso, ele vai lidar com Labão, todos nós já tivemos que lidar com Labão um dia, não é? Gente que quer ter lucro no ministério. E aí a história vai acontecendo, ele vai trabalhar, anos vão passar. Aproximadamente, historicamente você vai perceber que aproximadamente são 20 anos que agora se passam. Ele foge de lá, vai virando aí sua folha, ele vai fugindo, ele tem agora uma vida próspera, ele cresce, ele tem muito recurso,
Ele é um homem muitíssimo rico, ele cresceu, avançou, ele tem filhos, ele tem uma geração muito grande, passa por Peniel, capítulo 32, ele se resolve com Esaú, tem uma crise que ele precisava ajustar. Bom, chega o capítulo 34. Capítulo 34, a sua filha é abusada, você conhece a história. A filha dele é abusada, os seus filhos ficam nervosos, fazem uma proposta absurda para a turma ali, falam, vamos fazer aliança, é só vocês circuncidarem. Os homens sabem o que eu estou falando. No momento de maior dor deles, eles passam a espada em todo mundo, mata aquele povo e arruma a maior confusão. Capítulo 34. Então você imagina que desde o 28, da promessa, seu ministério vai ser lindo. Você lembra? Seu ministério, você vai prosperar. E você pensou, só vou prosperar, nunca vou ter problema, não vai ter Lia, não vai ter Labão, ninguém vai abusar na minha menina, vai ser só uma maravilha. Aí você olha para trás hoje, você sabe que a coisa não foi bem assim. Lá no capítulo 35, passou tudo isso, a vida dele está bem bagunçada agora. Muita coisa ruim aconteceu. Capítulo 35, verso 1. Disse Deus a Jacó, levanta e volta para Betel. Volta para o lugar e habita lá, faz ali um altar para o Deus que te apareceu, lá no capítulo 28, quando você fugia da face de Esaú, teu irmão. Capítulo 35 é Deus falando, para tudo, volta para o começo. Amém, irmão? Você consegue entender o contexto aqui, nessa leitura? Podemos orar? Pai, obrigado pela sua palavra e obrigado por esse ambiente tão maravilhoso, tão cheio da tua glória aqui. Te louvamos, ó Deus, porque é tão bom. Esses ambientes liberam coisas que a gente nem imagina. E nós oramos agora, Senhor, nos rendendo mais uma vez e dizendo que a tua palavra nos rasgue agora ao meio. Que ela nos transforme mesmo em líderes de acordo com o seu coração, alinha, ajusta, passa o prumo em nós, em nome de Jesus. Nós queremos ser líderes que glorificam o teu nome. Eu oro para que o teu Espírito Santo com toda a liberdade se mova e que a tua palavra encontre um lugar em nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, eu até queria que Suelen estivesse aqui para eu poder falar dela para vocês, porque eu gosto de falar mal da pessoa na frente dela. Mas quando ela não está é até melhor, falar mal pelas costas é gostoso também. Mas eu e Suelen, a gente se conheceu crianças ainda, na igreja. Ela era presbiteriana e eu era metodista. Tem fotos assim, a gente bem pequenininho cantando no coral e ela ali com 4 aninhos e eu sou 2 anos mais velho que ela. A gente se conhece desde criança. Estamos juntos há 22 anos. É maravilhoso ser casado com Suelen. Ela é muito, muito maravilhosa. A pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. Só que Suelen, ela apronta demais. Suelen, eu falei para ela que eu ia contar esse testemunho aqui. Então, para os irmãos ficarem tranquilos, pedi autorização. Ela disse que não. Eu vou falar mesmo assim. Uma só carne. É minha essa história também. Ela falou assim para mim, eu vou orar por você, mas por favor, não me difama muito lá não. Falei, não vou cumprir essa promessa. Bom, Suelen ama flor. E a flor que a Suelen mais ama é a tal da tulipa. E aí, irmãos, uma irmã da nossa igreja, sabendo disso, deu para ela uma tulipa de presente. Só que o problema da Suelen é que ela tem uma relação de amor e ódio com planta. Porque apesar dela amar plantas, ela mata todas as plantas que tem lá em casa. Ela é aquele meme, sabe aquele meme que tem que a pessoa fala, ai que flor bonita, você não quer ir lá em casa morrer? É ela. A flor está maravilhosa, a minha avó cuida, ela vai e a Suelen pega, leva para casa, morre e minha avó ressuscita, é assim que a gente faz com as plantas lá em casa. Chegou aquela tulipa e ela ficou maravilhada, ela falou, meu Deus, Cezinha, ganhei a flor que eu queria. Ela veio num vaso grande, então ela ficava ali dentro, aquela flor maravilhosa. E ela falou, bom, a flor dos meus sonhos, você me ajuda a cuidar? E eu na minha cabeça pensei, ela não dura 2 dias, vai morrer. E ela disse, olha, essa planta, Cezinha, ela é especial e ela precisa de cuidados especiais. Eu falei, bom, se as que não precisam já morre, imagina essa coitada. E ela falou, essa aí precisa de frio. Então, olha só, fiquei sabendo, fui no Google e aí descobri que tem que regar ela com pedras de gelo. Falei, pronto, só faltava essa.
E ela disse, mas a gente precisa colocar ela para dormir na geladeira. Falei, não, só faltava essa. Mas eu falei, claro, eu te amo. Eu pensava, amanhã está morto esse negócio. E fui fazendo com ela. E aí, irmãos, tá lá eu pegando gelo, as pedrinhas de gelo, colocando lá junto com ela. Só que à noite tinha que dormir na geladeira. Mas nossa geladeira não cabia um vaso daquele tamanho. Então eu tinha que tirar a gradinha da geladeira, colocar a belezona lá dentro, a gente passando calor e ela no ar-condicionado. Eu já estava ficando irritado com aquilo. Mas tinha um problema, e qual que é o problema? Ela não morria. Eu pensei, meu Deus, o leite está azedando, a manteiga derretendo, e eu tenho que tirar toda noite a gradinha da geladeira para enfiar esse vaso lá dentro. Fui ficando preocupado, comecei a clamar a Jesus que matasse logo a planta. E gelo para a planta, e geladeira todo dia. Irmãos, foi cansando. Só qual o problema? A planta estava cada dia mais bonita. Suelen falou, está crescendo. Meu Deus, eu nunca vivi isso na minha vida. É milagre. E eu triste. Eu estava triste. Fizemos isso por um longo período. Pastor, tem uma vergonha dessa história. Tem uma moça lá em casa que nos ajudava. Ela é parte, ela é cúmplice desse problema também nosso. Um dia cheguei em casa, depois de muito tempo que a gente cuidou dessa planta, cheguei em casa, Suelen estava pálida. E ela disse, nós temos que conversar. E eu falei, é mesmo? Foi sobre a planta. Falei, qual? Foi a tulipa. Falei, morreu? É isso? Me fala logo. Né? Fazer uma festa. Ela falou, pior. Falei, pior o quê? 2? Ela falou, não, pior. Senta. Eu falei, não precisa sentar, pode falar. Ela falou, não, melhor você sentar. Aí eu sentei. Ela falou, você não acredita. A tulipa é artificial. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, irmão. Não. Ai, gente do céu. Eu nunca me senti tão idiota na minha vida. Meu Deus. Eu conto, a reação sempre é essa e eu fico envergonhado. Por que eu estou contando isso? Não, irmão. Ela falou, tá tudo bem? Eu falei, uai, deve ter algum lugar na Bíblia que justifica, que dá um divórcio justa causa um negócio desse. Não é possível, Sueli. Eu falei, você me disse que ela estava até crescendo. Eu falei, era impressão, não sei. Parecia demais com a original. Que vergonha, irmão. Já pensou? Até hoje eles conhecem ela por a menina da tulipa lá em casa. Vergonha. Tempos depois que a gente passou por isso, contamos na igreja. Tempos depois eu estou orando lá no meu tempo devocional. E eu já queria esquecer essa cena. O Espírito Santo começou a me lembrar. A tulipa, meu Deus, perdão. Perdão. E ele foi me lembrando até que um dia o Espírito Santo falou assim comigo. Cezinha, cuidado com o ministério artificial. Cuidado com a vida, a liderança, o ministério artificial. Porque, sabe, irmãos, a vida e o ministério artificial, eles são como aquela tulipa. Eles ocupam a nossa vida, eles ocupam o nosso recurso, eles ocupam a nossa agenda, eles gastam a nossa paciência, eles gastam os nossos recursos e no final não gera nada, não tem vida. Porque por melhores que fossem os cuidados que a gente tivesse com aquela planta, porque a gente fez o que a gente pôde, geladeira, miserável dormia lá dentro, demos tudo que ela precisava e ela continuava morta. Entregamos tudo que a gente podia, fizemos o máximo, mas aquilo não tinha vida. Por melhores que fossem os nossos cuidados com aquela planta, ela continuava sem raiz, continuava sem capacidade de multiplicar, sem chance de frutificar, ela era morta, porque ainda que ela parecesse demais com a original, ela era falsa, ela era artificial. E eu vim hoje aqui chamar você a olhar para essa história tão engraçada,
assim, e tomar o cuidado, porque a gente corre o risco de desenvolver a nossa vida, desenvolver a nossa religião, desenvolver os nossos rituais litúrgicos e acreditar que estamos desenvolvendo fé, desenvolvendo salvação, e no final ficar com cara de bobo, igual eu fiquei, e pensar, eu investi em algo que de fato não vale nada. Sabe, irmãos, eu tenho percebido que está tão difícil discernir o falso do genuíno. Você já não percebeu isso? Lá na nossa cidade, tem um pessoal que vende tênis falsificado. É esse aqui, não, brincadeira. Eles não falam, não fala falsificado, pastor. Se você falar falsificado, o preço cai lá embaixo. Então você não pode falar falsificado, tem que chamar de réplica. Se falar réplica, aí vende. E ele diz ainda assim, essa aqui é a réplica premium, é a mais próxima do original, é tão perto, é tão parecido com o original, que você nem sabe discernir se é original ou é falso. Mas por fim, continua sendo falso. Não muda a natureza, é falso, mas cada dia está ficando mais difícil entender e discernir o que é original daquilo que é falso. Eu quero assim chamar hoje você a olhar junto comigo para a sua vida e para o seu ministério. Olhar para o tipo de liderança que você tem exercido e perceber, será que eu estou construindo algo que de fato pode multiplicar, pode continuar sem mim? Será que de fato eu tenho servido a Deus em algo que tem vida, que tem presença de Deus? Ou será que é tudo muito plástico, é tudo muito bonito, é tudo assim com boa aparência, mas que de fato não carrega presença, não carrega vida? É muito perigoso. Sabe, uma pessoa me perguntou assim, ô Cezinha, você imagina por que vocês demoraram tanto? Qual a razão de vocês demorarem tanto para perceber que aquilo era falso? E eu fiquei pensando na pergunta do irmão, porque, verdade, por que eu não percebi logo? Eu não sei falar quanto tempo a gente cuidou daquela planta. Suelen acha que foi um período mais longo, que eu evito falar, para vocês não acharem que eu sou mais problemático do que eu já sou. Mas ela falou num tempo, eu falei, Suelen, é muito tempo. Nós somos muito enganados. E aí essa pessoa perguntou para mim, pastor, por que você acha que vocês demoraram tanto para perceber? Porque a gente não tocava nela, ela ficava dentro do vaso. E eu tentei dar várias respostas. Mas uma hora, pastor, eu concluí algo. Eu percebi que a razão por que a gente demorava demais é porque os resultados eram bons. Sabe, a gente ficou bom até se enganar com aquilo. Suelen estava feliz, ela falava, puxa, nunca tive uma planta dessa, nunca aconteceu dessa forma, nunca com tão pouco esforço eu tive tantos resultados. E a impressão que eu tenho é que às vezes a gente faz a opção, muitas vezes sem perceber, pelo artificial, porque ele traz resultados mais rápido. Ele gera em poucos dias aquilo que você lutou a vida inteira para ter. Então o caminho do ministério artificial, da liderança artificial, é assim muito tentador, porque traz resultados novos, rápidos, com pouco esforço, e a gente pode ser seduzido por isso, é perigoso. Eu estava olhando para tudo aquilo, e Suelen estava feliz, ela dizia, nunca consegui fazer isso, preste atenção. Muita gente tem se perdido no ministério e na liderança por conta da pressa. Pastor, uma das maiores lições que eu aprendi num testemunho seu uma vez, e com outras pessoas que ministraram meu coração, uma das coisas mais radicais que nós fizemos em Laranjeiras do Sul, porque nós viemos da visão celular. Nós ainda somos uma igreja em célula, mas o nosso negócio era 12, produzir, resultado, vamos lá, gerar discípulos, é 12, vamos lá, multiplica. E uma das coisas mais maravilhosas e radicais que aconteceu na nossa vida, baseado num testemunho do pastor inclusive, foi a gente perdeu a pressa. Falei, gente, vamos parar com esse negócio de pressa? Você se lembra que a Bíblia diz que a ama de Mefibosete, fugindo dos seus inimigos, a Bíblia diz, em sua pressa, ela derrubou o menino. E a pressa daquela mulher derruba o menino, e agora um menino que seria príncipe, de linhagem real, com um futuro maravilhoso, aquele menino agora perde a capacidade de caminhar. Quando uma geração tem pressa, a outra geração não consegue caminhar.
E o problema do ministério artificial é porque ele acelera, ele traz resultados rápidos, mas por fim, isso continua sem ter vida alguma. Sabe, pastor, tem 2 textos na Bíblia que eu penso que se eu pudesse eu tirava eles de lá. Estou brincando. Mas assim, eu fico pensando nesses 2 textos da Bíblia. Um é Mateus capítulo 7, quando a Bíblia diz assim: em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos enfermos, em teu nome profetizamos. Se esse texto não existisse, seria muito bom, porque a gente podia fazer o seguinte: vamos ver se o Cláudio é de verdade? Era muito fácil. Se é artificial ou se não é, a gente podia discernir rapidamente. Vem aqui, traga um demoniado para ele aqui. Expulsou é de verdade, não expulsou é de mentira. Pronto, era fácil sim definir, não é verdade? A gente podia definir isso dessa forma: profetiza, profetizou é de verdade, não profetizou é de mentira, ora pelo enfermo. Só que o problema é que a Bíblia garante, diz para nós que é possível ter bons resultados sem ter nenhum fruto. É possível a gente produzir muito, com pressa, com velocidade, e ainda assim não ser nem conhecido de Jesus. E esse texto complica a gente, porque é possível ter uma liderança que apresenta grandes resultados, números, e não é difícil a gente encontrar isso hoje na internet, rapidinho aparece. É um ministério, é uma liderança, ela vem como um cometa e some como um cometa também. O outro texto que é complicado para mim é o texto de Números no capítulo 20, porque a Bíblia diz que Moisés, ele é desobediente a Deus, e mesmo assim ele tem o resultado que o povo aplaude. A água sai da rocha, o resultado é bom, a galera aplaude, a igreja está achando ele maravilhoso, e Deus está dizendo: não comigo não vai colar. Foi artificial, você sabe que no púlpito você está arrebentando, você sabe que na rede social você está arrebentando, você sabe, só que eu e você, a gente não se encontra no lugar secreto já faz muito tempo. Você está sendo reprovado pelo céu, aplaudido pela terra. Esse é o ministério artificial. Esse é o problema, e a gente corre o risco de desenvolvê-lo. Essa é uma das grandes crises. Eu falei hoje de manhã a respeito de uma pesquisa que o Instituto Barna fez. Esse instituto americano, e ele faz uma pesquisa, é interessante, porque eu sempre fico preocupado, pastor, até por ser tão limitado, até por não ter tanto recurso, eu fico preocupado. O que será que eles estão esperando? Se que a igreja quer mais, eu não sei. Eu até fico falando: se quiser mais, procura outro pastor, eu não dou conta, só sei se é isso aqui. E aí a gente fica preocupado. O Instituto Barna pesquisou, foi perguntar para a igreja: o que vocês esperam de um pastor? E é interessante, pastor, essa pesquisa está publicada, ela é maravilhosa, porque a resposta é simples. A igreja, o povo de modo geral, está procurando líderes autênticos. Ninguém quer uma superestrela, ninguém está querendo que você seja infalível, porque na tentativa de sermos infalíveis, na tentativa de parecer um popstar, na tentativa de ser um super-homem, uma super-mulher, criamos ministérios artificiais, sem vida, plásticos, de performance. Essa é a diferença de fruto e de resultado. Porque para ter resultado é só ter boa performance, mas para ter fruto é preciso relacionamento e profundidade em Deus. É muito diferente fruto de resultado, amém? O que nós precisamos para ser de fato originais, gente que o Senhor aprova, é sermos pessoas autênticas, de verdade. Sabe, essa semana, pastor, foi interessante, porque essa semana eu recebi uma pessoa lá no meu escritório. Ele pediu um horário, ninguém nem sabia quem era ele, e pediu um horário, falou o nome dele. Eu falei: não me lembro, mas ele quer falar com você, pastor. E foi, insistiu. Eu achei muito legal. E ele veio para ter uma conversa comigo. Atendi, não conhecia o irmão, e ele falou: pastor, eu estou aqui por uma razão. Faz algum tempo que eu estou pesquisando a sua vida. Ele falou: eu já queria começar te pedindo perdão, eu já queria começar dizendo que eu já pensei muito mal de você, da igreja. Ele falou: mas começou a acontecer uma coisa. Eu fui fazer um negócio lá em Santa Catarina, chego lá, fui fazer um negócio, o rapaz falou de vocês. Fui num outro negócio que eu tinha lá em Guarapuava, o rapaz falou de vocês. E eu estou andando e estou vendo, Deus parece que está querendo me levar até vocês. Então eu pesquisei sua vida.
Ele falou, nossos filhos estudam na mesma escola. Ele falou, tem tempo que eu estou lá no portão, eu fico esperando você chegar, fico te vendo pegar os meninos seus. Fico olhando a maneira que você olha para sua esposa, o jeito que você trata. Ele falou, desculpa, eu pesquisei tudo sobre você. E aí eu fiquei com medo, né? Falei, você descobriu uns podres aí, irmão? Aí ele falou assim, sabe, pastor, falei com minha esposa, nós seremos membros dessa igreja. Estou vindo aqui hoje para dizer, eu, minha esposa, meus filhos, nós, a partir de agora, eu fui católico e estou há 22 anos sem pisar numa igreja. Eu, minha esposa e meus filhos, a partir de hoje, somos suas ovelhas. Irmãos, olha o meu trabalho, olha o trabalhão que eu tive. Todo o meu trabalho foi esse. Seja bem-vindo. Olha que delícia. Que delícia. É maravilhoso quando a gente é de verdade. Por mais que a pessoa ache algo, que ela não concorde, irmãos, é muito tranquilo, porque eu não estou escondendo também. Eu não estou escondendo, se tem uma falha, tem. E é isso, está aí, está à mostra. Eu não quero parecer alguém que eu não sou. Eu não estou atrás de mais seguidores, eu não estou atrás de uma rede social bombando. Não, eu quero viver uma vida e um ministério que glorifique o nome do Senhor. Eu quero ser um pastor de verdade. Chegou um ponto agora que o meu filho de 10 anos, ele senta na primeira cadeira, é horrível pregar, ele olhando para mim assim, ó. E eu fico pensando, será que ele vai concordar com o que eu estou falando? Será que eu não estou entrando em contradição? Nós precisamos de mais lideranças de verdade. O problema é que há muito artificial, tão parecido com verdade, que a gente até copia os artificiais, achando que são modelos para nós. Eu fui tão enganado, pastor, por um líder da nossa equipe. Fiquei tão chateado, passei mal. Esse pastor me enganou por 2 anos. Ele sentava na minha mesa, eu até assim fiquei tão mal comigo que eu pensei, meu Deus, eu não tenho nem discernimento espiritual, porque eu sentei com ele todo esse tempo. Eu não discerni que ele estava em adultério, uma bagunça a vida dele. Bom, nós tratamos o caso, ele escondeu da gente, foi descoberto, uma coisa horrorosa. Depois que passou toda a situação, a gente tratou, acabou tudo. Eu falei assim para ele, você desculpa eu te fazer essa pergunta? Já nem tem nada a ver mais com o tratamento da situação, tem nem nada a ver, eu só queria te fazer uma pergunta. Ele falou, pode fazer. Eu falei, como é que você fazia? Eu falei, como que você ficava? Porque, irmão, 2 anos, em adultério, subi no púlpito, ministrando ceia, porque eu fico pensando sempre na ceia. Você não tem medo da ceia? Eu tenho medo da ceia. Eu tenho medo, eu fico pensando, se eu comer esse troço aqui, vai cair possesso. Vai cair possuído aqui, não sei. E eu falei, você ministrava ceia, você fez casamento, você pôs a mão na cabeça das pessoas. Eu falei, fala para mim. Assim, é só uma dúvida, eu falei, nem é só uma curiosidade mesmo, que eu fico pensando, que acontecesse comigo, eu ia desaparecer. Assim, vocês não iam mais me ver, não. E ele ficou no púlpito, pregando, olhando para as pessoas que ele enganava. E aí ele me disse assim, ô Cezinho, eu aprendi a fazer. Eu só sabia fazer. Eu sabia fazer um apelo bom, eu sabia dar uma palavra legal, eu sabia encontrar o caminho do coração das pessoas, eu aprendi a fazer. Sabe, irmãos, qual é o problema? Ele me disse, o problema maior, Cezinha, não era fazer. O problema maior não era enganar as pessoas. O problema, olha só, era o silêncio de Deus. Ele falou, eu não ouvia ele. Irmãos, Deus não se relaciona com personagens. Ele não se relaciona com o fake. Ele não se relaciona com o artificial. A Bíblia diz que todo ser que respira, adora e se relaciona com Ele. Você lembra quando a mulher cirofenícia se aproxima de Jesus, artificial? Você lembra? E ela chega, imagina, ela está com aquela roupa, toda escondida por trás daquela roupa, e ela é estrangeira, e ela diz, filho de Davi, ela usa palavras de uma judia, ela usa a expressão do povo de Israel, ela pensa, eu vou enganar ele com algumas palavras bonitas, e ele vai achar que eu sou do povo dele, e ele vai curar a minha filha. A Bíblia diz, Jesus não lhe respondeu palavra. Poucas vezes você vai encontrar a pessoa ficando no vácuo com Jesus, aquela mulher ficou. Jesus não se relaciona com o personagem. Foi tão ruim a ponto dos discípulos falarem, se o Senhor não vai falar com ela, então libera para ela ir embora. Olha o escândalo que ela está fazendo. Ela não encontrava resposta em Jesus.
É o maior desespero de um ministério artificial. É o silêncio dele. Você ouve tudo, menos ele. Até que uma hora Jesus fala: o Filho do Homem não veio senão para os da casa de Israel. Aí ela percebe que ela foi pega, né? Aí ela fala: os cachorrinhos também comem as migalhas. Ele fala: agora é você, né? Agora não é mais artificial, agora pode isso, a menina já está até curada. O que você estava procurando era só você ser você mesmo. Jesus não está se impressionando com a nossa plasticidade ministerial. O que de fato move o coração do Senhor é a nossa sinceridade, é sermos pessoas de verdade. Amém, irmãos? Paulo, quando fala isso, ele diz: sabe, irmãos, houve um tempo em que era preciso colocar um véu, mas não é mais agora. Agora nós não somos mais como Moisés. Moisés colocava o véu, escondia, mas sabe, aquele ministério foi maravilhoso. Mas você tem que lembrar que apesar de o ministério de Moisés ser maravilhoso, bom, ele tinha sérios problemas no seu casamento. Apesar do ministério de Moisés ser bom, você deve se lembrar, ele não circuncidou nem os próprios filhos. Apesar de ser algo maravilhoso, você tem que se lembrar, ele foi bom para tirar do Egito, mas não foi bom para conduzi-los até o final, até a entrada da terra. Você tem que entender que esse é o tipo de ministério que não subsiste. É por isso que nós agora contemplamos Cristo face a face, então nós vamos nos tornando a imagem dele. É sobre ser parecido com ele, é sobre ser de verdade, é sobre ser encontrado a imagem de Jesus. Sabe, irmãos, a grande pergunta não é que tipo de título você tem. A grande pergunta não são quantas igrejas você plantou. A grande pergunta não é também quantos membros tem a sua igreja, qual a arrecadação do seu ministério, quantas pessoas vão na sua célula. Não, a grande pergunta é quanto de Cristo está sendo gerado na sua vida agora. Esse é o fruto de alguém de verdade. Mas sabe, eu quero te fazer outra pergunta. Bom, se é tão arriscado assim a gente construir um ministério artificial, se é tão perigoso a gente entrar por um caminho fake, então qual seria o caminho? Qual seria a solução? E eu quero compartilhar com os irmãos algo que eu tenho uma impressão. Se por um lado o falsificado é algo que se aproxima tanto do verdadeiro, eu acho que a solução, o oposto disso seria a gente caminhar para o original, amém? Se de um lado você tem o fake, se de um lado você tem o falsificado, o oposto disso seria o original, o verdadeiro. E quando a gente fala de original, a gente tem que lembrar que isso parte de uma palavra que é origem. Então, um ministério de verdade, um ministério que não é artificial, um ministério de fato, uma liderança que de fato vai tocar essa geração, é uma liderança conectada à sua origem. Não é saudosismo, não é ficar lembrando o passado, mas é não perder alguns marcos antigos, é não largar coisas preciosas que o Senhor gerou na minha base, na minha raiz, no meu DNA. Você se lembra da igreja de Éfeso? Éfeso, vocês estão pisando na bola. E o problema de vocês não é nem moral. O problema de vocês não é estrutural. A igreja é boa, a estrutura é maravilhosa. Você tem que lembrar que Éfeso foi uma grande plantadora de igrejas. Uma grande igreja, maravilhosa. Ele está dizendo, o problema de vocês é que vocês perderam o primeiro amor. A crise de vocês é a seguinte: vocês largaram o ponto inicial. Vocês se esqueceram aqui, da origem, o que torna vocês originais. Então ele diz, agora o meu conselho é: arrependa-te e volta às primeiras práticas. Há um caminho aqui, isso é muito interessante. Sabe, irmãos, quando a gente pensa em avivamento, eu gosto de falar de avivamento. Eu vi ali Shalom, avivamento ali na frente. Quando a gente fala de avivamento, muitas vezes a gente está falando do avivamento como um apontamento para o futuro. Mas quando Abacuque fala de avivamento, é muito legal, porque Abacuque conecta o passado e o presente e o futuro. Abacuque diz assim, Abacuque 3:2, ele fala: Senhor, eu ouvi falar dos teus feitos, e eu estou tão maravilhado. E ele fala, e hoje
nesse momento de tanta necessidade, aviva a tua obra, faz de novo hoje, como o Senhor fez naqueles dias, como o Senhor fez no passado. É interessante que Abacuque, quando ele fala de avivamento, ele diz, é algo novo, é algo para frente, é algo inovador, mas é algo que não desconecta da sua origem. Eu quero ser um líder inovador, eu quero coisas novas, eu amo isso, mas eu não posso me desconectar lá da base, daquilo que o Senhor gerou em mim no início. Irmãos, é isso que ele fala para Jacó. Ele diz, Jacó, você se perdeu, hein? Ô Jacó, você era um menino bom, você era um menino desesperado pela minha presença, desesperado pela minha bênção. Você lutava por isso. Ô Jacó, você lembra lá do seu início? Jacó, eu tenho uma coisa para te falar. Para você provar, experimentar de tudo que eu liberei sobre você. As promessas de Deus continuam vivas sobre nós, amém? As promessas que Ele fez para o seu ministério, sua vida, seu casamento, ouça bem, elas ainda são verdadeiras. Mas Ele diz, eu tenho um conselho, Jacó. E o meu conselho é, volta hoje lá para Betel. Eu quero que você volte lá naquele início. Eu quero que você se lembre das minhas palavras. Eu quero que você se lembre daquele sentimento. Eu quero que você se lembre dos seus votos, daquilo que você conversou comigo lá no começo. Volta lá, Jacó, no lugar onde eu marquei o seu coração. Você está muito longe daquele lugar. Irmãos, quando eu estava orando sobre essa palavra, e o Senhor estava falando comigo, como eu disse, essa mensagem é para mim, tá bom? É para mim. E eu estava lá no meu quarto, e eu não tenho tantas visões assim, até queria ter, mas eu tive uma visão nesse dia. Eu estou lá no quarto orando e, de repente, eu tive uma visão diferente, porque ela vinha como se fosse de uma imagem de drone, sabe aquelas imagens do alto? E essa imagem ia aproximando, eu vi uma chácara, e eu vi um lago, e naquele lago tinha um menino que corria em torno do lago. E quando a imagem aproxima, era eu. E eu me lembrei da cena, eu me lembrei do dia. Eu tinha 18 anos, aquele dia. E o David Keelan tinha lançado aquele CD Som da Chuva 2. CD duplo, preto. Quem é dessa geração raiz aqui, levanta a mão. Quem não levantou é Nutella. Brincadeira. Lembra do CD duplo? Irmãos, aquilo era demais. Eu lembro que eu comprei aquele CD, eu abracei ele. Eu não tinha nem tocador de CD no meu carro. Então eu gravei numa fita lá do A, lá do B. Poucos sabem o que é isso. Eu tinha um Passatão velho. E eu falei para o meu pai, falei para os pastores. Eu falei, gente, eu vou sumir por 3 dias. O que você vai fazer, Cezinha? Eu vou esconder numa chácara. Eu quero ouvir esse CD inteirinho, quero ficar lá sozinho. E eu peguei aquela fita, fui para uma chácara, um sítio. E eu me lembro da sensação, pastor. E naquela visão, Deus vinha me mostrando, eu lembro da sensação, eu entrando naquele sítio. E eu entrando e falando, Senhor, só nós dois, 3 dias, sozinho aqui. À noite eu deitava no teto do Passat, olhando e chorando e ouvindo Deus e me lembrando daquilo que Ele falou comigo. E o Senhor liberou promessas na minha vida, aquele dia, coisas que estão se cumprindo agora. Imagina, um menino lá do interior, no teto de um Passat chorando e ouvindo promessas. Eu vou fazer, Cezinha, eu vou te levar. Eu dizia, meu Deus. E uma altura ele começou a me mostrar nações e me mostrar pessoas, igrejas. Eu dizia, não é possível isso. Bom, eu levantei daquele carro, numa daquelas madrugadas, e comecei a correr em torno do lago. E eu corria e gritava, eu vou, onde o Senhor me mandar eu vou fazer. Eu sou pronto, me manda, apaixonado, queimando por Ele. Então a imagem mostrava eu correndo ali e ela some a visão. O Espírito Santo fala assim no meu coração, eu tenho tanta saudade desse menino. Eu tenho tanta saudade desse coração. E sabe, irmãos, eu falaria aqui para vocês se eu tivesse de fato com algum pecado escandaloso. Mas não era. Naquele dia ele estava me corrigindo e dizendo, você se afastou daquele coração inicial. Você se afastou daquilo lá, Cezinho. Aquelas promessas continuam vivas.
aquilo que eu te falei continua valendo, mas aquilo vale para aquele coração, aquilo vale para aquele menino, aquilo vale para aquela intenção, aquela motivação. E sabe, irmãos, às vezes a gente avança no ministério e a gente começa a ficar frustrado e colocar sobre Deus culpa de coisas que tem a ver mais com a gente. Da gente ter saído tão longe do ponto original, tão longe daquele lugar onde Ele nos marcou. Você lembra? Você lembra quando você foi chamado para o ministério? Você lembra a música que estava tocando? Você lembra o pastor que orou com você? Quando você entendeu, eu preciso ganhar almas, eu preciso fazer discípulos, eu tenho que liderar em algum nível. Você lembra daquela sensação, aquele sentimento, a palavra, o que estava sendo pregado? E sabe, irmãos, eu vim aqui te dizer, se a gente quiser viver uma liderança de fato, original, verdadeira, nós não podemos nos desconectar daquilo que nos marcou no início. É aqui, irmãos, nós podemos viver tudo, nós podemos viver coisas maravilhosas, novas. Eu louvo a Deus porque Ele sempre tem coisas novas para nós, mas nós não podemos largar aquilo que aconteceu lá no início. Temos que ter conexão naquele lugar. Isso tem que estar marcado, tem que estar escrito. A gente precisa lembrar disso. E eu fiquei pensando então, olhando para esse texto, que para Jacó, o lugar que ele precisava voltar era Betel. E eu fiquei então pensando e anotei aqui talvez alguns lugares que nós precisássemos voltar hoje aqui. Quem sabe hoje, para que a nossa liderança de fato volte a ser uma liderança expressiva, uma liderança influente, talvez a gente tenha que voltar para alguns lugares. Volte para Betel, Jacó, foi o que ele disse. Eu quero te convidar hoje a voltar para alguns lugares junto comigo. O primeiro lugar que eu quero te convidar a voltar é o lugar da paixão pela presença de Deus. Ô, irmão, volta aqui comigo aqui, lá no início seu. Você lembra como era fácil ir para o lugar da oração? Você lembra como você perdia a noção do tempo naquele lugar? Você lembra que você era um ratinho de vigília? Não perdia uma vigília. O quarto secreto, você não via a hora de ir para aquele lugar. Oração, presença de Deus, tudo te chamava a atenção. Sabe, irmãos, o nosso problema é que a gente vai avançando, crescendo, desenvolvendo, e a gente vai criando tantas preocupações que a gente fica tão longe desse lugar onde a gente era tão apaixonado pela presença dele. Eu costumo dizer, pastor, que eu sou um defensor da Marta, a irmã da Maria. Eu defendo ela, porque não é fácil não. 11 mortos de fome, chegar em casa e ninguém ajuda, é duro. Não é verdade? Chegou lá 11 mortos de fome, Jesus não era, mas os outros eram. Chegou todo mundo lá na casa dela, a Maria está lá, não faz nada, o Lázaro só dá trabalho. Meu Deus, o Lázaro. Já percebeu que o Lázaro não fala nada, só fica doente, morre, só atrapalha. Lázaro é uma tristeza. E a Marta tem que fazer alguma coisa, né? Vou fazer alguma coisa, alguém tem que fazer. Eu defendo ela, porque todos nós temos muito a fazer, amém, irmãos? Jesus nunca teve um problema com o que Marta fazia. O problema de Jesus era com o que Marta deixava de fazer. A crise nossa não é tudo que a gente tem que fazer no ministério. Fomos chamados para trabalhar, e trabalhar muito. Mas o problema é a que custo isso tem acontecido. A grande questão não é o que a gente faz, é o que a gente deixou de fazer, o quarto que a gente deixou de ir, a vigília que a gente deixou de participar. O quarto secreto que a gente achou agora não precisa mais, porque agora eu oro em todo o tempo. Nunca foi bíblico isso. A oração em todo o tempo não é em detrimento do lugar secreto. Não, irmãos, eu amo Suelen, é maravilhoso, sabe? Você pode olhar no meu Instagram, você vai ver muitas fotos minhas com ela, no dela também. Mas o que dá sustentação para a nossa relação não é nada que você pode ver. Porque o que é público é muito pequeno. O que sustenta a nossa relação é aquilo que é só nosso e que ninguém pode ver. A grande crise é que o que dá sustentação para a nossa relação com o Senhor são questões que acontecem só entre nós e Ele no lugar secreto, mas a gente parou de ir lá. Eu fico impressionado com Jeú. Você lembra de Jeú? Jeú é um grande general e ele está reunido com outros generais. A reunião é super importante. E aí a Bíblia diz que o profeta fala para o seu seminarista, o seu discípulo fala: vai lá, encontra Jeú, chama ele.
Jezabel está detonando tudo, está uma bagunça, a nação está bagunçada, politicamente, economicamente, está muito bagunçado. E eles estão conversando, o que nós vamos fazer? O ministério, a reunião é importante, mas a orientação foi, vai lá, chama ele, leva óleo. Você vai ungir ele rei sobre Israel. Mas tem um detalhe, você vai levar ele para uma sala secreta. Leia lá o texto. Irmãos, quando o discípulo do profeta chega, ele fala assim, você é Jeú? Ele fala, sim, sou eu. Ele está numa reunião importantíssima, não é qualquer reunião. Ele fala, eu tenho um recado de Deus para você. Ele fala, pode falar. Ele fala, aqui não, tem que ser no secreto. E aí Jeú vai. Irmãos, olha só, quanto tempo demorou? Ele entrou no lugar secreto, e aí ele escutou assim, Deus está te ungindo rei sobre Israel. A sua família será uma família agora de príncipes. Ele vai aí acabar com a raça de Jezabel. E ele vai te levantar sobre a nação. Quanto tempo você acha que demorou essa conversa? E ele jogou óleo e a Bíblia diz que ele correu. Quanto tempo você acha que aconteceu isso aí? Essa fala, o óleo e ele saiu. Quanto tempo você acha que levou? Irmãos, ele podia gastar a sua vida inteira, meses nessa reunião, e não iria resolver. Com minutos no lugar secreto, Deus muda a história dele, Deus muda a história da nação, Deus muda a história da sua família. Minutos no secreto, o que aconteceu com a gente? O ministério artificial, irmãos, talvez a grande marca dele é que é um ministério que agora já não é mais guiado pela voz do Senhor. É guiado por demandas, é guiado por hypes, por aquilo que está na moda. Eu queria te convidar a mais uma vez se apaixonar pela presença dele. Eu acho isso tão maravilhoso. Tem um sorveteiro lá na cidade, eu estou andando pela rua, ele sempre me encontra e ele fala, pastor, posso te pedir uma coisa? E é sempre a mesma coisa. Ele nunca pediu para eu cantar para ele, até porque eu ia acabar com ele, porque eu sou péssimo para cantar. Ele nunca falou, pastor, prega para mim, nunca. Ele fala assim, o senhor pode orar pela minha filha? Aquele sorveteiro, ele olha para mim e ele percebe que a maior riqueza que eu tenho, não é a igreja, não é o ministério, a maior riqueza que eu carrego é, esse cara é amigo de Deus. E às vezes a gente está desprezando aquilo que o mundo mais valoriza em nós, inclusive. Eu e Suelen decidimos criar um ambiente assim na nossa casa. Nossa casa vai ser um lugar onde a presença de Deus repousa. Nós não vamos permitir isso. Nós não vamos deixar isso. Eu vejo que às vezes alguns pais não acham errado. Nós não vamos, seremos radicais. Vamos radicalizar nesse ponto. E aí, esses dias atrás, o Lucas estava tomando banho. Ele tem 10 anos. Na época acho que ele tinha 9, eu não me lembro bem. Ele deu um grito, daqueles gritos que você sabe, você que é pai sabe. Ele gritou e eu corri lá. E quando eu cheguei no banheiro, ele estava do lado de fora do box, ele tinha acabado de tomar banho, abraçado na toalhinha assim, olhando para a janela, assustado, com um olhão assim. E eu falei, tá tudo bem, Lucas? E ele com um olhão assim para mim, começou a chorar. E ele falou, papai, Jesus apareceu para mim aqui. E eu falei, filho, meu Deus, que é isso? E ele apontava para um ponto, estava frio, e ele tinha tomado banho, ficou tudo úmido. Então tinha um ponto que ele apontava e parecia mesmo que tinha marcas ali no chão. Ele falou, ele estava aqui, papai, nessa marca. E eu falei, o que ele te falou? O que foi? Ele falou, Lucas, se prepara, eu tenho um futuro para você. A Suelen chega correndo, e aí a Suelen chega e fala, o que aconteceu? E ele fala, mamãe, ainda bem que eu já estava de calção. O desespero dele era estar pelado na frente de Jesus, né? E Jesus nunca viu essas coisas. E aí eu falei para a Suelen, nossos problemas acabaram. Acabaram nossos problemas. Jesus apareceu aqui e marcou esse menino. Tudo que a gente tem que fazer agora é lembrar ele. A presença de Deus mudou a história do meu filho. A presença de Deus muda um culto, uma reunião. A presença de Deus vai fazer isso. Nós temos que voltar lá naquele lugar. Nós precisamos voltar aqui, sabe? Quanto tempo você tem gastado ali?
Quantas vigílias você deixou de ir? Estou perdendo tempo. Não, o Senhor me lembrou, Ele falou, eu tenho saudade daquele menino lá do sítio, lá do rio. Você tem que voltar para esse lugar também hoje aqui junto comigo, amém? Essa é a liderança que vai marcar essa geração. Olha, tem um outro lugar que a gente precisa voltar. O segundo lugar que a gente tem que voltar, eu acredito, pastor, é o lugar da santidade radical. Eu tenho pensado muito nisso. Eu não sei você, mas quando você converteu, você era radical ou não? Deixa eu perguntar, quem aqui quando converteu colocou fogo em CD, camiseta? Você era chatinho, daqueles bem chato ou não? Você era? Eu era terrível, terrível. Pus fogo, pus tudo na fogueira. Você fez isso? De vez em quando tem encontro com Deus, o povo joga maconha lá, nós ficamos tudo bem, bem legal, todo mundo. Na fogueira, nós estamos culto maravilhoso. Pô, teve um rapaz da nossa igreja, voltou do encontro com Deus, tão radical, tão radical. A hora que ele sentou na mesa, o pai dele acendeu um cigarro e ele gritou, chupeta do capeta. Não é assim quando a gente converte? Radical demais, não negociamos nada. Aquela coisa terrível. É um problema, irmãos, porque parece que agora tudo é subjetivo, né? Tudo é relativo, pastor, mas você tem que ver, é o liberalismo, é o progressismo, eu não sei esse negócio de ismo, é assim, o diabismo eu estou achando. Tudo é negociável. O que está acontecendo, sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tem muito para viver, eu acho que Deus tem grandes coisas para nós, eu acho que a igreja tem muito para avançar, nós fazemos parte da maior obra sobre a face da terra, mas se a gente desconectar desse ponto aqui, onde a gente era radical com questões. Pastor, eu tenho uma dificuldade com músicas do mundo, de verdade. Ah, pastor, música do mundo, mas tem de crente que é ruim. Eu falo, rapaz, como é que você consegue ouvir uma música dessa? Eu não sei, porque eu já fui desse lugar. Eu não quero, estou dizendo que isso é um padrão, me desculpem, mas eu estou falando, lá na minha casa não toca, no meu carro não toca, na minha TV não toca, sabe? Eu quero mais dele, eu não me importo se eu estou sendo radical demais nesse aspecto, porque eu não quero desgrudar do meu DNA, eu quero avançar, eu não quero pecar, eu não quero feri-lo, eu amo, eu vou fazer isso. Sabe qual é um problema, irmãos? A gente chega num ponto que as questões começam a ficar agora pequenininhas e os detalhes começam a definir o ministério que vai ser relevante ou não. Eu estava olhando, pastor, na Olimpíadas agora, que aconteceu, a última foi em Paris, não foi? Olha que interessante, a corrida de 100 metros, ela aconteceu assim que os 4 ou 5 primeiros colocados, eles todos fizeram abaixo de 10 segundos, foi muito perto. E a diferença, olha só, o primeiro colocado, ele fez em 9,784. E o segundo fez em 9,789. São 5 milésimos de segundo. Sei lá se é assim que fala. Mas é 5 alguma coisa ali. Irmãos, a diferença do que levou o ouro, a diferença do que foi honrado para o segundo foi muito pequena. E eu acho que a gente chega num ponto do nosso ministério, liderança, eu sei que eu estou falando para líderes aqui, que agora a gente vai ter que ter atenção aos detalhes. São as pequenas coisas que a gente negocia. Eu me lembro o pastor Odilon falar para a gente sobre uma moedinha, que acho que Deus falou que o senhor não toca no que não é seu, e o senhor guardou essa moedinha. Eu não me esqueço disso, sabe, irmãos, a Bíblia diz que a mosca cai no unguento e estraga todo o perfume, que agora já é uma questão de mosca. Jesus, quando ele vai falar com os discípulos, ele fala, preciso lavar o seu pé. E Pedro fala, não, tem esse negócio não. E aí Jesus fala, mas eu tenho que fazer. Ele fala, então me dá um banho. Ele fala, também não preciso de banho, que eu já estou lavando você pela palavra. Mas tem coisa no seu pé que nós temos que resolver. Você vai precisar confessar isso aí. Você vai ter que resolver isso com a sua liderança. Confessar pecado é para cura. Confessar para Cristo é para perdão. Nós temos que resolver pendências, coisas pequenas, porque elas podem acabar com o nosso ministério. Eu fiquei muito triste, pastor, com uma situação que aconteceu. E um grande ministério, um pastor muito, muito bom. E ele foi para um resort com a sua família, estava feliz, uma esposa maravilhosa, filhos lindos. Eles estavam ali, um ministério crescente. E ele chegou nesse resort, estava feliz. E
encontrou uma ex-namorada de muitos anos. Ele não a via já há muito tempo e ela estava ali com o seu marido. Tratou ela com todo respeito, conversaram. E ele falou para a esposa, falou, essa é aquela que eu te falei. Não, está tudo bem, foram. Muito respeito, um resort enorme. Bom, um dia a esposa não quer ir para a piscina, ela vai ficar no quarto, ele vai sozinho para a piscina. Você sabe. Ele chega lá, ela está lá. Tratou ela com respeito. Conversaram, falaram da vida, nada demais. Na hora de ir embora, ele está com as malas prontas indo embora, ela fala, vocês já vão? Já ela despede da esposa, da família. Quando ele está saindo assim, a esposa está mais longe, ela fala assim, foi muito bom te ver. Fala, que bom, eu também gostei. Quando ele está saindo, ela solta uma frase e diz, de vez em quando eu lembro da gente. Mais nada. Bom, aquilo ficou na cabeça dele, ele não conta para ninguém, ele não resolve isso. Uns dias depois ele encontra ela no Instagram, não sei qual rede social, manda uma mensagem, ela manda também. Irmãos, resumindo a história, essa igreja está destruída. Esse cara está junto com essa mulher. Destruiu a família dele, destruiu a família dela. Por uma razão, ele não estava atento a esses detalhes. Era fácil cortar, era fácil afastar. Mas sabe, a pessoa vai achando que agora ela é forte demais. Eu aguento, eu resisto, pelo amor de Deus. Volta lá para o início, quando você gritava chupeta do capeta. Você colocava fogo, põe fogo no seu celular. Põe fogo. Na nossa igreja, se você for lá, você vai encontrar uns meninos com aquele celular antigo. Sabe aqueles antiguinhos? Que eu falo, você não pode com pornografia? Põe fogo aí. Aí você põe fogo, alguns vendem. Às vezes fica aquele celularzinho. Fala, se afasta de tudo aquilo que pode abrir um espaço para Satanás na sua vida. Pelo amor de Deus. Você acha que a gente não tem que voltar para esse lugar da santidade radical? Deixar Jesus lavar o nosso pé? Tratar detalhes na vida da gente? Irmãos, o pastor ele só tem uma coisa, o líder só tem uma coisa, é credibilidade. Se você perder, vai ser muito difícil continuar liderando nessa geração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Já deu o nosso tempo aí, pastor? Como é que estamos? Eu vou terminar? Posso terminar? É que é o seguinte, essa mensagem ela tem muitos pontos. E o Zaqueu, ele falou uma coisa terrível para mim. Ele falou, fica à vontade, não pode falar isso. A minha esposa estivesse aqui, ela ia brigar muito com você. Mas ele falou que temos até 9h30 da manhã, que é quando começa o culto, né? Mas eu quero terminar falando para os irmãos sobre talvez um lugar que a gente precise voltar hoje juntos, que é o lugar da simplicidade. Pense num lugar, irmãos, que a gente vai se afastando dele. Pense num lugar complicado. A gente parece que no começo tudo está bom. No começo a gente está pronto para servir em qualquer lugar, em qualquer posição. Já ouviu isso? Você já recebeu gente, não sei na sua igreja, a sua célula, recebeu gente que vem, normalmente eles vêm de uma outra igreja. Aí eles vêm e falam assim, pastor, estou aqui para somar. Começa somando, daqui a pouco está dividindo. Mas estou aqui para somar. O que você quiser, me põe para trabalhar, qualquer coisa, quer para lavar banheiro, e ele começa ali, e ele está animado, mas só dura uma semana. Uma semana depois é só os queridinhos do pastor no altar. Não consegui pegar esse microfone ainda, não dá para ser do louvor, não dá para nada. Sabe, irmão, eu acho que se a gente quiser viver um ministério que de fato glorifica a Deus, uma liderança influente nessa geração, nós vamos ter que voltar para esse lugar da simplicidade. Você lembra quando você tinha um Fusquinha e estava bom? Quem teve Fusca aqui? Pensa numa tribulação, não é verdade, irmão? Teve, pastor, Fusca, né? Teve, né? Irmão, eu tive um Fusca tempos atrás. O meu Fusca era desviado, miserável. Fumava, bebia, jogava e não pegava na hora de ir para a igreja. Dei para um irmão que eu não gostava muito lá, brincadeira. Não, mas eu vou ficar com esse troço, não. E nós indo para a igreja, o Fusquinha, feliz da vida, abria a porta, ele fazia o que ele queria, tinha vida própria. Né? Nós estamos lá. Um dia, pastor, eu moro numa casa e no fundo da minha casa tem uma baia de cavalo, ao lado tem um pasto, e eu estou lá, eu ia fazer meu devocional lá, um pastinho com as ovelhas, uma baia de cavalo e uma lenha, e eu estou rachando lenha para colocar no fogão lá em casa. E estou lá rachando lenha, um Fusca na garagem, e o Espírito Santo falando comigo disse, Cezinha, simplifica. Eu falei, não, aí não, né? Eu moro em Laranjeira,
Eu estou dentro de uma baia de um cavalo. As ovelhas estão ali, o Fusca. Se eu simplificar mais esse Fusca, eu vou para um Hot Wheels, sei lá para onde que eu vou. E o Senhor falou comigo: ô Cezinho, o simples gera o extraordinário, não se esqueça disso. Nós começamos a acreditar que o sofisticado gera o extraordinário. Nunca foi isso. Era na manjedoura. Era ali que estava o extraordinário. Naamã quase perdeu o extraordinário, porque ele falou: tomar banho não. O profeta pegou pesado com ele também, né? O cara viajou e falou: vai tomar banho. Profecia dessa ninguém quer. Falou: mas está ali na simplicidade. Paulo, ele fala assim: eu tenho receio que a serpente vos engane, como ela enganou a Eva, e vos afaste da pureza e da simplicidade de Cristo. Tem um lugar aqui que a gente tem que voltar. Tem um lugar que eu acho que a gente precisa chegar, sabe? Tem gente insatisfeita, possuindo coisas que um dia orou para ter. Deus já deu, Deus já colocou, e agora eu continuo insatisfeito. Isso é uma brecha enorme para Satanás atuar. É nessa brecha da insatisfação que ele vai operar. É ali que a gente vai cair em pecado. Volta para esse lugar da simplicidade. Fala para quem está do seu lado: o simples gera o extraordinário. Vamos lá, volta para Betel, volta para esse lugar. Jesus quer nos levar ao nosso início. Vamos voltar para Betel hoje? E se a gente voltasse? Ei, irmão, estou falando de saudosismo não, tá bom? Não é voltar a cantar quesina antigo também, que ninguém aguenta mais. Eu estava numa igreja ontem, eu falou: cantei um hino antigo aí para você. Eu falei: para mim não, eu estou moderno, irmão, não quero esses hinos antigos não. Brincadeira. Não é saudosismo, é não abandonar a raiz, é não tirar marcos antigos. É o que a Bíblia diz, é ir longe conectado ao nosso ponto de partida. Amém, irmãos? Fique de pé para a gente orar, por favor. Nós teríamos que voltar para tanto lugar ainda hoje, mas eu acho que vocês estão mais crentes que eu. Tem algum mineiro aqui? Sempre tem mineiro. Todo lugar tem mineiro. Melhor comida do mundo está lá. Não é verdade? Fiquei sabendo que lá em Minas, ali na região de Mariana, aquela região, não sei se você sabe disso, irmãos. Houve uma época que a maior parte do ouro do mundo saía de Minas Gerais, não é? Aquela região de Mariana, Ouro Preto ali, eram regiões de Minas. Os portugueses vieram, exploraram lá demais. E aí quando eles foram embora, aquilo tudo eram minas subterrâneas, aquilo tudo encheu d'água. Então se você vai lá para Mariana hoje, vai para aquela região, aquilo encheu de água e ficou assim, um lugar de águas cristalinas. E é conhecido lá como um dos lugares melhores do mundo para a prática do mergulho. Você sabia disso? Lindo, lindo. Você pode colocar no Google aí, você vai encontrar. E aí o povo começou a mergulhar lá, só que são túneis que são labirintos. E o pessoal começou a mergulhar lá, descobriram, e estão mergulhando. E o que aconteceu? Começou a morrer muita gente. Que a pessoa ia mergulhando, o oxigênio ia acabando e ela não conseguia voltar, porque tinham túneis ali terríveis, labirintos. Então eles decidiram algo. Eles decidiram que toda pessoa que for mergulhar lá, ela tem a obrigação então de, no ponto de saída dela, se prender a uma corda, e agora presa ao seu ponto de partida, ela pode explorar toda aquela mina. E ela explora o novo, o que Deus tem para ela, e ela vai, e quando ela percebe que a coisa está ficando esquisita, ela pega naquela corda, e porque ela não está desconectada do seu início, ela agora consegue viver. Você sabe que ministério é assim. Temos labirintos, sim ou não? Você já entrou em labirintos ministeriais, crises na sua liderança, você falou: não quero mais. Você chega num ponto que você fala: meu Deus, eu vou abandonar. Eu me lembro de um dia que eu vi um rapaz passando de uniforme de uma fábrica, eu tive inveja dele. Eu falei: esse cara vai para casa agora, ninguém liga para atazanar a vida dele. Pensei, se não pagarem ele processa. Eu não posso nem fazer isso. Fiquei com inveja dele. Você já deve ter chegado em pontos assim: eu não lidero mais, eu já fui muito ferido, eu não quero mais. Sabe, irmão, se você estiver agarrado nessa corda, porque existem labirintos, se você se lembrar
das marcas antigas, do ponto de onde você saiu, é só você agarrar nessa corda e voltar lá. Existe vida para quem está preso ainda ao seu ponto de origem. E hoje eu vim aqui te convidar. Vamos voltar para Betel junto? Vamos voltar para esse lugar? Eu me senti tão idiota com aquela tulipa. Muito mesmo. Passou uns dias, pastor. Contei na igreja. Uma irmã foi lá e deu uma de verdade para a Sueli. Foi maravilhoso, durou 2 dias. Morreu. Sim, o que tem vida é mais difícil de lidar, irmão. Não é verdade? Eu não tenho inveja de quem tem um ministério artificial. Eu olho, é tudo plástico. A pessoa fala, mas é tudo plástico. Eu falo, bom, é bem mais fácil. Mas no final, eu sei o que é fazer papel de otário. Eu sei. Não vai ser bom para ele, não. É difícil. Lidar com o original é difícil. Lidar com o que é de verdade, irmão, não é fácil, você sabe. A gente dedica a vida. Quem aqui já foi traído por alguém no ministério? Deixa eu ver. Alguém saiu da sua cela falando mal de você. Você não passou por isso, você não lidera ainda. Liderança é isso aí, não é verdade? Acontece, mas eu estou preso lá no início. Estou preso lá, quando ele apareceu para mim primeira vez. Você lembra quando ele apareceu primeira vez para você? Falou, Cezinha, vamos lá, vou te levantar. Já vou te dar uma esposa doida para você passar raiva em casa. Já começa em casa a coisa. Você vai lidar até com coisa artificial. O Jacó no início, ele estava feliz com a pedrinha de travesseiro, não é verdade? Até a pedra virou travesseiro para ele. Está tudo bem. Está tudo bem. Irmãos, é hora da gente voltar para esse lugar. Voltar. O seu ministério não acabou. A sua liderança, as promessas para elas não mudaram. Ele continua dizendo as mesmas coisas. Eu vou te levantar, vou dar a sua herança, eu vou dar a sua semente. Está tudo de pé. Volta lá no início, conecta lá de novo e vamos seguir. Está tudo de pé. Vamos lá. Você quer voltar comigo para Betel hoje, amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. De repente você quiser vir para o altar hoje, quiser dar uma resposta a Jesus, venha para o altar. Fique à vontade. Vamos chamar esse altar de Betel hoje aqui. Podemos cantar? Podemos, irmãos, obrigado. Nós vamos cantar uma canção enquanto os irmãos nos ministram. Quando a música deixa o Espírito Santo falar com você. O resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus.
Volte para Betel. Volte para Betel. Volte lá no seu ponto original. Um dia Davi estava tão longe. Um dia Davi estava tão longe. Deus enviou um profeta falar com ele. E é interessante que o profeta, quando encontra Davi, ele usa um exemplo. E o exemplo é: havia um homem que possuía uma ovelha. Para trazer Davi de volta, ele começa a lembrar Davi de como era lá no início, quando ele cuidava de ovelha. Ele começa a falar com Davi: olha, agora você é um rei importante. Você cresceu, você avançou. Mas você lembra, Davi, quando você dava a vida pelas ovelhas? Você lembra, Davi? Quando você decidiu encarar leão, urso, você estava pronto. Agora, ao invés de salvar a ovelha, você começou a matar a ovelha. O que está acontecendo com você, Davi? Isso não é normal. Não é normal, irmãos, não ter compaixão. Não é normal não ter tempo de oração. Não é normal fugir do lugar secreto. Não é normal não querer liderar. Não é normal ter medo da liderança. Isso não é normal. Hoje o Senhor está te dizendo: volta. Volta para a sua origem. Volta para o primeiro amor. Volta às primeiras práticas. Volta. As promessas não mudaram. A palavra não mudou. Jacó, volta para Betel, o lugar onde eu apareci e te prometi. Volta para esse lugar. Eu quero reafirmar tudo que eu já falei com você. Eu preciso do seu coração de novo comigo. Eu preciso do seu coração de novo inteiro comigo. E eu vou cumprir toda a minha palavra sobre a sua vida. Sua liderança vai ser influente. Sua liderança vai ser poderosa. Você vai liderar, você vai tocar nações, vai acontecer. Volta para Betel, volta para aquele lugar onde eu marquei o seu coração. E com esse coração você pode correr então as nações da terra. E eu vou cumprir através da sua vida a palavra que eu liberei. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos, arrependidos, voltar para Betel. Te pedimos perdão por tantas vezes em que sustentamos um ministério artificial, uma liderança que tinha tanto para falar e tão pouco para apresentar. Te pedimos perdão pelas vezes que focamos em resultados e perdemos de vista o fruto, o relacionamento, a intimidade, a vida contigo. Nos perdoa por isso. Nessa noite nós queremos voltar para esse lugar, para aquele coração de menino, de menina. Nós queremos voltar, Pai. Nos leva de volta a Betel, marca-nos novamente. Nós queremos continuar liderando, marcando gerações, em nome de Jesus. Nos leva de volta para esse lugar hoje aqui, e que a partir desse lugar o Senhor possa tocar as multidões, as cidades, através de nós, com o coração certo. Eu oro assim por mim, por cada um dos meus irmãos. Arrependidos nós estamos aqui, clamando: faz de novo, faz através de nós, usa as nossas vidas, Pai. Nós nos colocamos à sua disposição, refazemos os nossos votos diante do teu altar, em nome de Jesus. Amém. Amém.